Olá, estamos começando mais um programa Perfil e Negócios. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Hoje eu vou conversar com uma mulher maravilhosa. Ela é ex-bailarina, atriz, uma mulher que pensa à frente do seu tempo. Executiva também, empreendedora e professora. Quem está comigo aqui é minha amiga Dilma Campos. Ela também é especialista em marketing, tá, gente? Fundadora e CEO da Nossa Praia, uma plataforma que analisa a maturidade ESG do ecossistema no negócio. Dilma, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Que honra imensa ter você aqui com a gente. Nossa, Gal, a honra é minha. Imagina, estar aqui do seu lado para a gente bater esse papo gostoso hoje vai ser maravilhoso. Bom, a gente pode começar falando sobre a Dilma antes de ser essa executiva de sucesso, né? Porque você foi atriz, bailarina. Como é que foram essas experiências artísticas na sua vida? Bom, Gal, eu começo ali com a ginástica olímpica porque eu venho de fato de uma família de esportistas, né? Então meu pai jogava basquete, meus irmãos nasceram, eu falo, já com a maior habilidade da bola e eu não tinha a menor habilidade com a bola. Mas tinha que fazer alguma coisa, então para começar, me colocaram na ginástica olímpica. Mas como eu não era uma pessoa assim muito delicada, precisaram me explicar que ginástica olímpica não era karatê. E para fazer isso, me colocaram na dança. E eu acabei me encontrando nesse mundo da dança. Então eu começo a minha experiência artística, a minha jornada artística na minha vida pela dança, né? Eu começo fazendo curso de dança e vou evoluindo no curso de dança. O encontro foi muito gostoso, mas daí até você se tornar profissional, né, tem aí muita coisa. Então você vai para companhias amadoras, você vai dançando em vários grupos, mas eu tive a sorte de aos 15 anos me encontrar com o José Posse Neto, um grande diretor, que na época fazia Emoções Baratas, que era um musical sobre Duke Ellington. E isso a gente está falando em 89, né? Há muitos anos atrás. Então, São Paulo não era a cidade dos musicais, o Brasil não tinha, né, essa cultura dos musicais. E aí o Emoções Baratas assim, é um primeiro marco da minha vida, aonde eu começo a entender que tem uma vida ali, né, profissional através da dança, né? Então eu faço Emoções Baratas, um musical que a gente ficou 2 anos em cartaz, com uma banda ao vivo. Caramba! Então, assim, todo musical inspirado em Duke Ellington. Então eu começo aí a minha carreira, né? E obviamente você vai encontrando as pessoas de cinema, de propaganda, de publicidade, mas na parte da produção. Sim. E aí daí foi um segundo musical com Posse, que foi o Mucho Coração, que aí já falava de um musical aí, né, que vinha com músicas, né, cubanas, né, que tinha uma coisa aí bem diferente. Então um segundo musical aí também de muito sucesso. Nesse meio do caminho, né, essa turma de bailarinos também acabava se encontrando na TV, então vem o primeiro Rá-Tim-Bum, né, aquele Senta que lá vem história, e quando a gente conta isso, assim, era uma ideia muito do Fernando Meirelles, então assim, foram as pessoas que foram as minhas referências, com quem eu fui aí me desenvolvendo na carreira artística. Isso já quando? Isso durante, assim, veio o musical do Posse, e aí já veio o primeiro Rá-Tim-Bum, né, que era o Rá-Tim-Bum mesmo, e o Rá-Tim-Bum a gente gravava, imagina isso, Gal, na TV Cultura, da meia-noite às 6 da manhã, que era a hora que o estúdio tava sem nada. E como era uma primeira ideia, ninguém sabia se aquilo ia dar certo, se não ia dar certo, a gente gravava da meia-noite às 6 da manhã, né? A gente virava a noite gravando, né? E junto com isso, porque a gente que vem da arte não faz uma coisa só. Você faz ali a companhia, aí você tem o musical, aí você tem outra coisa para complementar. E nisso acabou surgindo as convenções de vendas e os eventos, né? Também do lado de cá.
E aí, o que eu fazia dentro dos eventos, né? Dentro das experiências de marca, que a gente hoje fala tanto das experiências de marca. A gente ia para esses eventos, então ia um grupo de bailarinos, tinha o coreógrafo, e aí durante aquela convenção de vendas, onde você tinha o presidente da empresa falando, o diretor de marketing, o diretor de operações, né? E depois era o CEO, o COO, o CCO, né? Todos os C-levels, assim, a gente fazia uma quebra de gelo que era dançando. Então eu falava, e agora vocês vão ganhar, né? Para quem bater a meta de vendas desse produto, né? Ou da empresa, no próximo semestre, vocês vão para Nova York. Aí lá vinha a gente, porque aí contextualizava o cenário da viagem, né? E era mais uma forma da gente ganhar dinheiro, né? Da gente conseguir. E foi aí que eu acabei me apaixonando pelo marketing. Nunca tinha ouvido na minha vida falar marketing, a palavra, e eu venho por esse lado que eu falo, gente, tem uma estratégia atrás da gôndola do supermercado. Sim. Porque aí eles vinham falar, então, atenção vocês que montam gôndola, né? O produto que vai ser lançado tem que ficar no olhar das pessoas, não pode ficar para baixo nem para cima. E eu falava, gente, isso é incrível. E sabe o que é? Não quero mais ser caixa de supermercado, não. Quero fazer o que essas pessoas estão fazendo aqui, né? Perfeito. Falando pro diretor das empresas, entra no palco, agora sai do palco, agora vem o vídeo. E aí eu olhava e falava assim, gente, olha aquela mulher lá, mandando em tudo aqui nesse evento. Acho que é isso que eu quero fazer, quero ser diretora artística de evento. Então o marketing na minha vida, ele surgiu muito em decorrência da minha experiência artística. Sim. E como essa jornada artística influencia a executiva de hoje? Ai, não, acho que, olha, de muitas formas, né? Uma entendendo o lugar que a gente está hoje, né? Ocupando esse lugar. Eu acho que assim, as pessoas hoje falam assim para mim, Dilma, eu não sabia que você era passarinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Como que foi isso? Te conheço há anos e você nunca falou. Porque naquela época você tinha que ser ou uma coisa ou outra. Não dava para você ser assistente de diretora artística ou diretora artística e artista. Sim. Né? E eu acho que tudo isso veio mudando muito e veio te contextualizando para o lugar que você foi ocupar depois, né? E eu falo assim, o time de People, que é o antigo RH, né? Jamais me contrataria naquela época, como não contratou. Eu entrei de fato através, né, da questão artística, assim, nesse meio, né? E hoje eles me contratariam com toda a certeza do mundo, porque uma das características é você ter essa questão de poder pensar diferente, de inovar, e a arte te traz esse olhar, né? Então, quando você vai vendo isso, tudo aquilo que você foi preparado, porque apesar de ser uma carreira artística, você tem que estar pontualmente na hora, você tem que estar com aquilo que você vai fazer exatamente decorado, na ponta da língua, qualquer texto que você precise, né? Então, assim, apresentar um projeto hoje é estudar antes como é que você vai apresentar aquilo, né? Você ter uma reunião, é chegar na hora. Na dança, quando você põe a mão na barra e faz o primeiro plié com o professor na sala, você já se aqueceu antes. Não é que você chega lá e coloca a mão e começa a fazer. Tem toda uma preparação, né? E aí é essa preparação que eu acho que eu venho trazendo todos esses anos, né? Foram muitos anos de condicionamento para aquilo que você faz hoje, né? Sim. E você tem um trabalho muito contundente na questão do ESG, né? Como é que começa essa questão na sua vida? Bom, o ESG surgiu na minha vida, Gal, muito inicialmente pela questão da inclusão, né? Eu cheguei aí depois de 20 e poucos anos de carreira e eu perguntava assim para mim mesma, gente, por que eu não cresço na minha carreira? Será que a vida inteira eu vou continuar sendo diretora de produção e artístico dentro da área de eventos? Todo mundo que tinha começado comigo há 20 anos atrás estava tão na minha frente, mas daí também não precisava voltar, Gal, 20 anos atrás. Quando eu voltava 7 anos atrás, na mesma empresa que eu estava, e era uma grande empresa de comunicação,
eu falava assim, gente, o povo já tá lá, né? Já é vice-presidente, já fizeram um spin-off, já é o presidente, né? Cara, eu continuo aqui. E aquilo foi um momento para mim, minha filha pequena, eu falando sobre ter pessoas negras dentro do ambiente, né, de publicidade, Sim. que é um questionamento que eu vinha até com outras pessoas fazendo naquele momento. E aí eu cheguei e falei, gente, ouvi numa palestra que eu tenho que ir lá e dizer o que eu quero. Acho que está na hora de dizer o que eu quero. Me reuni com o pessoal lá do RH e falei assim, gente, deve ter alguma coisa errada. Eu sou sempre muito bem avaliada, eu bato meta, né? Vocês dizem que eu sou uma pessoa, assim, muito importante dentro do time, mas eu só gostaria de saber porque depois de 7 anos eu não cresci. Você era a única negra? Ah, era. Entre 23 empresas, a única negra, né, que ocupava a posição de diretora nas empresas todas. Não Sim. tinha outra. E era uma outra pergunta que eu fazia também. Por que eu sou sozinha? Por que não tem outras? Ou Isso já outros? quando? Não, isso já é em 2000, na época de 2000, assim, 2004, 2005, Tá. né? Aonde que a gente vai parar Sim. com isso, né? E aquilo, minha filha é de 2003, Helena ali com 4 anos, né? Eu ali já em 2007, 2008, eu começo a ficar assim, gente, o que eu vou deixar para minha filha? Porque a lição que eu tinha naquele momento é, olha, minha filha, você vai apenas até algum lugar da hierarquia, mas você não vai conseguir chegar no topo da hierarquia. E isso começou a me dar aquele, né, aquela vontade de, não pode ser assim. E aí, quando eu sento com o RH, Gal, eu me lembro como hoje, eu falei assim, eu gostaria que vocês me respondessem, se eu sou tudo isso que vocês dizem nas avaliações, por que eu não cresço? Sim. Por que há 7 anos eu sou a mesma coisa? Não há crescimento, né? A gente fala tanto de desenho de carreira e tal, e não tem isso. E aí a pessoa me explicou isso de uma forma muito delicada, me explicando assim, Gal, olha, eu não sei por que você está chateada ou porque você está achando que a vida seja injusta. Se eu colocar o que você ganha mensalmente, se você bater a meta 9 vezes, né? Quer dizer, se você bater a meta e for alçando a meta, porque você pode, né, chegar naquela meta, você ganha mais 9 salários. E quando você ganhar mais 9 salários, presta atenção, mesmo que um vice-presidente bata a meta, né? E no caso dele são 4 salários, né? Então ele bate 4 vezes. A diferença entre vocês é de R$3.500. Então assim, R$3.500, presta atenção, não é nada de diferença. Mas, gente, a diferença é que eu tinha que fazer 9 vezes. Sim. Aquilo, a diferença não estava no salário. E aí eu falei assim, mas não é sobre isso que estamos falando, é sobre subir dentro de uma hierarquia, Claro. de uma estrutura que naquele momento, como até hoje, né, são estruturas verticais, e eu não quero, eu quero mostrar para minha filha no futuro que ela pode estar em qualquer lugar da estrutura. Óbvio que não é fácil, óbvio que tem que estudar muito, se esforçar muito, mas ela tem a chance. E aquilo, Gal, mexeu demais comigo. E naquele momento eu entendi que eu tinha que provar para essas pessoas, de alguma forma, que eu podia ser uma CEO. Mas eu só conseguiria isso através do empreendedorismo. Perfeito. Então aí nasce a minha jornada empreendedora. Mas Dilma, você ganhava mal? Não, eu ganhava muito bem como executiva. Mas tinha uma questão ali para mim que é, até aquele momento, eu tinha conseguido hackear o sistema passando pela questão do racismo estrutural. Sim. E eu entendi que naquele momento Era a barreira, né? era a minha grande barreira, eu não ia conseguir hackear o sistema a partir deste momento. Sim. Então eu peço demissão e eu resolvo que eu vou empreender.
E daí, quando você... E é uma decisão bastante difícil, né? Você já tinha filha, né? De quantos anos? Helena com 5 anos. Você foi bastante corajosa. 5 anos. E aí você começa a empreender com a Nossa Praia? Na verdade, não. Eu tenho um primeiro movimento de empreendedorismo anterior, né? Um empreendimento que foi de pouco tempo, mas que foi de muito aprendizado. E de muito aprendizado, inclusive, porque eu tive sócios não negros. Então, quando você tem sócios não negros, porque a questão racial, sim, é uma barreira no empreendedorismo. Sim. Né? Isso claramente. Então a gente acaba lançando uma empresa chamada D, que era D de Dilma, Magrela e Ideias em Movimento, que era uma bicicleta. Então, quando você fala do ESG, eu começo o ESG antes de empreender. E quando eu empreendo, a minha primeira empresa tinha uma bicicleta como símbolo, certo, que era a questão ambiental entrando na minha vida, porque eu falava de cidades inteligentes, eu gostava de estudar sobre isso, eu gostava de estudar a questão de sustentabilidade. Então, como é que a gente vai evoluir nessa questão dentro das experiências de marca que a gente fazia? Não deixando de lado diversidade e inclusão. Então, aí eu falo de diversidade e inclusão e da questão ambiental, de zerar carbono de eventos, de experiências de marca. A gente tinha uma bicicleta que a gente ia de um cliente a outro de bicicleta, mas isso 15 anos atrás, Gal. Caramba! Né? Então, quando eu olho isso, as pessoas não falavam sobre isso. Jamais. Não. E aí vem a história do ESG, porque eu achava que a empresa tinha que ser diferente, porque a gente tinha que ter uma forma diferente de fazer, né? De contar as histórias e o storytelling que a gente contava. E era empresa de quê? Era uma empresa também de comunicação, focada, na verdade, em experiências de marca, né? Eventos, convenções de vendas, lançamento de produto, a gente fazia coletiva de imprensa, então era isso que a gente fazia, sempre dentro dessa área de comunicação. Maravilha! Olha, Dilma, a conversa está fantástica, mas eu realmente preciso fazer aqui um rápido intervalo para a gente seguir com esse bate-papo. Olha, gente, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos com o programa Perfil e Negócios. E hoje, gente, a minha entrevistada é a Dilma Campos, uma empreendedora de sucesso que também já atuou como bailarina e atriz, tá? E isso sem contar que ela também arranja tempo para dar aulas. Mas depois eu vou perguntar sobre isso. Dilma, eu queria começar te perguntando sobre a continuidade da sua jornada como empreendedora, né? Então, nasce o Nossa Praia, né? Isso, Gal. E aí eu quero saber o que é essa empresa e quais são os serviços que ela oferece. Não, perfeito. Depois desse primeiro movimento empreendedor, eu acabo fundando sozinha a Nossa Praia, né? E a Nossa Praia hoje é uma ESG Tech, ou seja, a gente avalia a maturidade ESG das empresas, através de uma plataforma tecnológica que tem inteligência artificial dentro dessa plataforma para nos trazer as melhores práticas de todos os assuntos que vão surgir numa matriz, que é uma matriz de criticidade com materialidade, e essa matriz, ela indica para a gente um plano de ação. Então, ela indica quais são os próximos passos da jornada ESG dessas empresas. Então, é isso que a gente faz hoje. A gente tem um segundo pilar dentro da empresa, que após a gente entregar todo esse plano de ação, a gente faz marketing regenerativo,
que também... Peraí, calma, explica pra gente primeiro o que é marketing regenerativo. Então, marketing regenerativo está muito ligado a esse conceito de economia regenerativa. Ou seja, a gente fala muito da economia circular, que é circular e voltar novamente ao ponto zero. E aí, quando a gente fala do marketing regenerativo, a gente não quer mais voltar ao ponto zero. A gente quer fazer ações que, de fato, deixem impacto positivo. Ou seja, a gente não quer estar no zero, a gente quer estar no positivo. É como se a gente fosse fazer uma compensação de carbono de qualquer movimento da empresa, mas a gente não vai zerar carbono, e sim deixar carbono a mais, né? E sim deixar uma quantidade de árvores plantadas a mais. Perfeito. Ou seja, um impacto positivo. Certo. E aí, como é que vocês funcionam? Tem essa plataforma, a empresa tem acesso a um sistema, como é que é isso? É isso, a gente tem especialistas que, na verdade, imputam os dados dentro dessa plataforma e essa plataforma dá um resultado para a gente. Em cima desse resultado, nós vamos ter insights, a gente desenha uma parte de estratégia focada em ESG, e aí a gente passa para o pilar de marketing regenerativo, onde a gente implanta essa estratégia através de ações de comunicação. Entendi. Então, é isso que a gente faz hoje. A gente consegue fazer análises reputacionais, então eu consigo saber se o produto de determinada empresa ou se o nome da empresa está sendo lido pelo público que ele atinge como ações de ESG, ações sustentáveis a longo prazo, para que essa empresa tenha esse tipo de relacionamento com o seu consumidor final. E o que é que você tem percebido das empresas hoje? Porque nunca se falou tanto de ESG como agora, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que algumas empresas têm se movimentado para mudar suas culturas em relação a isso. Mas como que você vê? Qual é o panorama geral? Bom, eu acho que o panorama geral traz muitas novidades, tá? E por que ele traz muitas novidades? Porque, de fato, o ESG veio para ficar. Nós temos hoje empresas com uma maturidade muito mais elevada e empresas começando o seu processo, descobrindo a maturidade. Então, a gente tem ainda um movimento, né, muito desigual em relação ao ESG dentro das empresas. Mas o que vai acontecer no futuro, e a gente sabe porque já acontece na Europa, é empresas que têm uma alta maturidade ESG vão ter juros mais baratos dentro do sistema financeiro. Hoje você vê que a B3 aqui no Brasil também já mudou muito as suas regras em relação às empresas com ESG. Então, isso faz com que haja uma evolução na maturidade ESG de todas as empresas, seja ela uma startup para ir para uma rodada de negócio, ou seja ela uma empresa já estabelecida com ações na Bolsa. Sim. Então, não tem mais como voltar atrás, Gal. Vai ter que fazer a sua avaliação ESG, vai ter que monitorar os seus passos e a sua jornada ESG para cada uma dessas empresas, para as empresas, sim, que quiserem estar, né, aí num lugar de destaque, né, dentro do mundo empresarial. Sim. E acho bom até a gente falar aqui para o povo de casa, né? O que é esse ESG que a gente tanto fala, né? Ah, então. ESG é a sigla em inglês, mas se fosse em português seria ASG, que é uma sigla que ela juntou a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Mas, para mim, o melhor dessa sigla é dizer que tudo isso está relacionado ao resultado financeiro das empresas. Então, quando isso está atrelado ao resultado financeiro das empresas, sim, a história muda. Porque há 10 anos atrás a gente falava, tem que tomar conta do ambiental, tem que tomar conta do social. Olha, a governança ficava sempre ali. Não, agora é a governança que estabelece os processos e para onde vai a empresa.
juntando junto com isso a questão social, aonde entra diversidade e inclusão, aonde entra a equidade de gêneros, né? Aonde entra trabalho voluntariado, aonde entra a sua conexão com a comunidade, aonde aquela empresa está estabelecida. Sim. Além da parte ambiental. Sim. Então, o ESG ou ASG traz para cada uma das empresas resultado financeiro. E aí o jogo muda. ESG vende, né? É isso. Bom, Dilma, mas voltando aqui, né, para a questão das aulas, você também é professora, não é isso? Pois é, Gal. Eu acho que porque tanto tempo nessa vida as pessoas falavam para mim, isso era uma desculpa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo. Eu não sou formada em comunicação, né? Eu me casei aos 19 anos, aos 22 anos eu fui fazer uma faculdade, mas eu sempre trabalhei o período inteiro. Então, para pagar minha faculdade, eu fiz muito evento, mas muita experiência de marca, que é da onde, e muitos espetáculos, que é da onde eu tirava o dinheiro para pagar a própria faculdade. Sim. Mas por conta de uma bolsa de estudos, eu acabei fazendo faculdade de odontologia. Odontologia? Pois é, Gal. Então, muito tempo as pessoas diziam que eu não crescia dentro, né? Depois que eu larguei, né, tudo isso, as pessoas falavam assim, você não cresce como diretora, ou você não cresce porque você não tem formação acadêmica em comunicação, em publicidade e propaganda, ou, né, em qualquer outro curso que fosse dessa área de comunicação. Sim. Então, eu sou dentista, especialista em periodontia, aí eu largo, apago o caso, e aí eu tenho pela FGV uma formação em gestão de projetos, um MBA em gestão de projetos, e pela ESPM uma formação em tendências e estudos futuros. Então, eu vim estudando a minha vida inteira. Hoje estou estudando? Tô. Acabo agora um curso na Sampon, Escola de Negócios do C. Mas fui para Berlin School, tudo fazendo comunicação, que era uma forma de eu falar para as pessoas assim, nunca mais vocês vão ter a desculpa de que eu não tenho formação em comunicação. Então, tudo a parte do estudo começa aí. E aí, falando de ESG e me especializando e estudando ESG, fui convidada, né? Então, hoje eu sou professora dentro da ESPM, no curso de MBA de Tendências e Estudos Futuros e também num curso de ESG, e sou professora do IP, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, né, aonde também eu dou aula num curso de ESG. Então, isso é o que eu faço quando a gente fala de educação. Mas também a questão de você falar com mulheres empreendedoras, eu acabo também, né, aí fazendo, né, um pouco essa questão de palestra, falando sobre uma aula de vendas, né, como vender melhor o seu peixe. Que foi aí que eu te conheci. Exatamente, né? No projeto do Google para mulheres empreendedoras. Exatamente. Agora, desse seu lado professora, quais são as maiores dúvidas dos seus alunos, assim, que você percebe? Olha, eu adoro dar aula e é uma coisa de muito prazer. Mas, por exemplo, eu dou uma aula sobre brasilidade, né, na ESPM, que é uma aula que eu gosto bastante, assim. E nisso eu conto um pouco a história do Brasil. Mas não é aquela história do Brasil que a gente aprendeu na escola, né, Gal? É a história do Brasil, Brasil de real, como o Brasil né? e de como ele foi formado desde o período colonial, entender por que a população negra está nesses locais, né? E isso é uma provocação. E aí, essa provocação de entender de fato o que aconteceu verdadeiramente na história do nosso país, ela é uma provocação que acaba mexendo, né, de várias formas com as pessoas que têm contato nessa aula. Então, esse pensar diferente através dessa aula, e eu falo sempre, Gal, não precisa ser 100% da sala. Se 4 já começarem a abrir o olhar para pensar diferente, já fiz o meu papel. Com certeza. Porque é uma mudança grande de paradigma de tudo que a gente aprendeu na escola, né? Sim, e não tem como a gente evoluir sem a educação.
Hoje eu sou conselheira lá na Universidade de São Judas, estou no conselho consultivo. Assim, eu só acredito que a gente vai construir um futuro se a gente tiver educação. Aí as pessoas falam, mas um monte de curso sendo descontinuado por conta da inteligência artificial. Mas, ao mesmo lado, pesquisa sendo feita diminuindo a curacidade do ChatGPT depois que um monte de gente entrou para falar com o ChatGPT. Como é que é isso? Que agora você embolou aqui minha cabeça. Olha lá, as pessoas falam muito dessa questão da inteligência artificial. Sim. Inteligência artificial vai tirar muitos dos empregos. Sim. Mas a gente precisa de gente de inteligência humana para criar inteligência artificial. Perfeito. Então, se a gente não tem gente muito preparada para que essa inteligência artificial seja evoluída, a gente diminui essa evolução. Sim. Sim. Desse aprendizado da inteligência artificial. Sim. Então, inteligência artificial é incrível. Sim, é incrível. Mas não dispensa a inteligência humana. E como será essa inteligência humana sem o nosso investimento em educação? Cada vez mais, para que a gente tenha tecnologia, para que a gente tenha inovação, a gente vai ter que investir na educação. Sim. E desse também letramento racial na inteligência artificial, né? Sim, completamente. Então, quando você coloca lá, né, o sucesso do ChatGPT é esse, você entra lá e você põe, favor me trazer, né, aqui ó, me traga um assunto que seja assim. Mas o que você pode fazer? Cite exemplos de pessoas negras. Não quero exemplos que não existam. Então, tudo isso você tem que saber, né, que a gente fala que é o prompter, né, que é aquilo que ela vai ler e que vai te trazer de resultados. Sim. E você também pode, quando ele não te traz o resultado, colocar exemplos de falar, como você não me trouxe resultados sobre isso, segue alguns para você. Agora, se você não tem o discernimento de pesquisar, o discernimento de ler, o aprendizado de questionar, porque isso a gente aprende na escola, a questionar, será que esse resultado que me trouxe o Google está realmente certo? Será que eu vou duvidar? Então, esse pensamento crítico, a gente aprende na escola. Então, como que a gente evolui em tecnologia e inovação se a gente não está aprendendo isso na escola? Buscar autores negros, né, ler, né, ver peças com pessoas negras, ouvir novas histórias, né? Negras. Quando eu estou palestrando, eu falo assim, levanta a mão aqui quem segue mais de 5 creators negros. É raríssimo, então para tudo. Você não está seguindo o Brasil. Brasil real, né? Eu gosto Sim. de falar do Brasil real. Porque a gente é 56% da população. Mulheres negras é o maior bloco populacional com 28%. É isso. Né? Esse é o Brasil real. Né? Isso. E a gente tem, e assim, quando eu digo a gente, são todos os creators negros, assim, quem faz parte Sim. dessa... muito menos seguidores que qualquer pessoa Sim. branca, assim, Sim. que qualquer pessoa não negra, né? Sim, sim. Então é uma dificuldade, assim, você entender desse ponto de vista, do ponto de vista dos vieses inconscientes. E aí, esse ponto de vista dos vieses inconscientes, eu adoro falar quando eu estou falando com pessoas que contratam pessoas. Porque você diz assim, existem vieses inconscientes e a pessoa jura para você de pé junto que não tem. Você fala, eu tenho um monte. Como é que você... Sim. Né? Eu tenho um monte, todo mundo tem. Então, como que é essa questão? Porque você contrata pessoas que são iguais a vocês, que têm o mesmo pensamento que você, né? Essa é a tendência, né, do viés inconsciente. Por isso que você entra na empresa e você olha e fala assim, nossa, todo mundo igual. Uau! Dilma Campos, especialista em marketing, empreendedora de sucesso. A gente vai fazer mais uma pausa antes da sequência da nossa conversa. Então, fiquem aí. Já já nós voltamos.
programa Perfil e Negócio está de volta e hoje, gente, eu converso com a empreendedora e especialista em marketing, a Dilma Campos. Ela que possui uma bagagem riquíssima de conhecimento na área onde ela atua e não só na área onde ela atua também. Dilma, você acredita que você já está no ápice da sua carreira? Não, Gal. Eu não estou nada perto do ápice, assim. Eu já fiz tanta mudança de carreira, né? Que eu acho que para a gente atender como mulher preta, assim, e entender o ponto que você quer chegar, você vai hackeando o sistema. Sim. Mas eu acho que agora eu entro numa reta para esse ápice, assim, onde eu estou no lugar que é só ir em frente. Mas também eu quero trabalhar até 80 anos, né, Gal? Eu quero ser maravilhosa. produtiva. Então ainda não estou no ápice, mas vou chegar lá. Gente, para quem não sabe, a Dilma também foi jurada do Cannes Lions, um dos maiores prêmios de publicidade do mundo, realizado na França, né? Dilma, como foi essa experiência? Que na verdade você não foi só uma vez, você já vai há alguns anos, né? Isso, na verdade é o segundo ano que eu vou para Cannes, para esse festival, o Cannes Lions Festival. E Gal, assim, primeiro ano foi a experiência de ser jurada shortlist, mas você ali tá no computador, você tá ali se relacionando, julgando os cases, e aí eu fui para lá a primeira vez o ano passado e fui entender o que era isso, né? Porque era um mundo muito distante. Né? E muito distante mesmo. Era distante estar lá, imagina ser jurada, né? Sim. E aí, esse ano veio o convite para ser o jurada mesmo lá do Cannes, junto com mais 9 jurados de outros lugares do mundo, um presidente de júri. Então, assim, você entrar numa sala com essa responsabilidade de escolher os melhores cases, entendeu? Com outros jurados, discutindo isso numa profundidade tremenda do ponto de vista do impacto, do quanto aquele case podia deixar de história para os próximos anos, do quanto era importante, do quanto era inclusivo, Sim. do quanto era empático. Lembrando que esse ano, esse festival completou 70 anos. É a maior premiação de publicidade do mundo, né? É a maior premiação de publicidade do mundo, sim. É o grande prêmio de criatividade dessa indústria, Cannes Lions Festival. E aí você tem uma atuação que você entra numa sala às 9 da manhã, começa julgando case e 9 horas da noite você ainda está julgando case, porque Caramba. Você... No meu caso, né, na minha categoria que foi Outdoor esse ano, você começa com 255 cases, aí você no primeiro dia já tem que ter 190, nós chegamos em 199, e a partir daí você escolhe o que vai ser prata, o que vai ser bronze, o que vai ser prata, o que vai ser ouro e o que vai ser Grand Prix. E normalmente, esses cases que vão ganhando os leões, né, que são os famosos leões de bronze, prata, ouro e o Grand Prix, são cases que, na verdade, mostram tendências que vêm por aí, mostram formas de comunicação diferentes e que você vai vendo ao longo dos próximos anos serem utilizados, né? Então você vai olhando esses vestígios das tendências sendo utilizado em vários outros projetos. Então a responsabilidade ali, né, é uma responsabilidade profunda. E aí, Gal, sendo mulher preta, as pessoas falam assim pra mim, o que você tirou dessa lição, né? Não, primeiro que você tem que estar muito bem preparada para estar nesse lugar e não ter vergonha de discutir, trazer a sua realidade, porque a realidade brasileira é uma realidade muito diferente. Então, você consegue contextualizar por que um case que está no bronze e é um outdoor feito pela Zumbi dos Palmares, a Universidade Zumbi dos Palmares, que fala sobre nota fiscal. Por que as pessoas pretas andam com nota fiscal no bolso e na bolsa? Sim. Né? Pretas, pobres, indígenas, né? Andam com essa nota fiscal ali.
Porque a qualquer momento, qualquer segurança do supermercado pode te pedir para mostrar a nota fiscal e acusar você de roubo. Sim. E as pessoas achavam aquilo um absurdo dentro do meu júri. Mas como assim? Para que você vai ter que andar com cupom fiscal? Não estou entendendo esse trabalho feito com cupom fiscal. E a discussão ali pegando fogo, aí viro eu e falo, bom, vocês podem achar que não, mas eu, né, aonde estou no Brasil, preciso andar com a nota fiscal. Sim. Na minha bolsa. Isso é uma questão do racismo estrutural. Então, quando você contextualiza isso, aquele silêncio na sala diz assim, a gente agora começa a entender da onde vem isso, né? Porque você vai julgar os melhores cases e você também vai julgar e vai colocar e contextualizar todos os cases brasileiros que você tem ali. Sim. Porque a propaganda brasileira é muito criativa, é riquíssima. Então, quando você contextualiza e as pessoas falam assim, esse case merece prata, vamos passar ele para prata. E daí, depois de prata para ouro, é outra discussão. Mas você ali dando, assim, a sua experiência pessoal para defender um case brasileiro. Então, isso é muito importante. Mas o melhor de tudo é que eu falei assim, bom, primeiro ano, né, julgando, né, presencialmente, com toda essa responsabilidade, quero chegar um dia antes, quero, sabe, me ambientar, relaxar, curtir. Relaxar, não, quero saber onde é cada coisa para não ficar perdida ali, né, e tal. Então, você se programa para tudo isso. E aí, Gal, seu voo atrasa, você chega no dia seguinte, depois do jantar de relacionamento com todos os jurados, a sua mala não chega, então tudo aquilo que pra gente é uma boa maquiagem, uma boa roupa, como armadura para aquele momento, você não tem. Então é como diz Chico César, né? Você tá nu, absolutamente nu. E aí você vai para o outro dia enfrentar todos esses profissionais, né? Totalmente são pessoas do mundo inteiro julgando. Do mundo inteiro, assim, da África do Sul, da República Tcheca, da Coreia, tinha no meu júri. E são pessoas de muito destaque dentro daquilo que elas fazem nos seus países. Sim. E você tá nu, Gal. E naquele momento bateu um desespero, aquela coisa, você fala, como é que eu vou amanhã? Não tenho maquiagem, não tenho roupa, não tenho nada e tal. Meu Deus. E aí eu falei assim, não, alguém precisa me colocar no trilho de novo, porque a cabeça tá indo para lugares, né? Eu preciso entrar amanhã naquela sala super focada. E eu falei assim, já sei para quem eu vou ligar. Pra Dona Maria Helena, que é minha mãe, que a Dona Maria Helena é assim, né? Mãe, tá doendo o dedinho. Ela, não tô vendo aonde tá doendo. Ela continua torcendo o dedinho pra você não falar nada, né? Dentro daquele ambiente. E aí eu, oi mãe, tudo bem? Ela, filha, escreve, né? Você não sabe que eu prefiro que escreva e tal. Aí eu falei, não mãe, mas tudo bem, é que eu cheguei, a mala não chega. É o seguinte, filha, você lutou muito pra estar onde você tá. Então, é o seguinte, você vai acordar amanhã, levantar a cabeça e precisar ir sem roupa, você vai sem roupa, mas você vai! Que é outra lição que eu trago de Cannes. A gente é o que a gente é. Perfeito. Né? É claro que, talvez se eu tivesse uma armadura, a minha proteção... A gente se sente protegido, né? Seria um pouquinho maior. Mas que no fundo, a gente trabalhou muito para ocupar esses espaços e estar nesses lugares. Sim. Então, levanta a cabeça, Léo. E se precisar, vá sem roupa mesmo. Você só precisa aí que você é boa no que você faz, né? E que esse ano foi muito importante pela quantidade de pessoas negras que estavam lá, né? E que, por outro lado, trouxe um dos melhores resultados dos últimos anos do Brasil. Ah, é? Então, quando a gente olha desse ponto de vista, da delegação de jurados mais diversas do Brasil, só de mulheres pretas éramos 6. 6 ou 7? 6. Mais 2 homens pretos. Sim. Então, quando você olha desse ponto de vista, nunca teve uma delegação assim. E trazendo um resultado fora de série, gente, é dizer que a criatividade está atrelada, assim, à diversidade e inclusão. Por isso, foi um dos grandes resultados do Brasil. É muito importante você falar isso, né? Porque antes
não ia geralmente quantas pessoas? Uma, duas? O ano passado tivemos um jurado negro na delegação. Sim. E depois houve um movimento, Sim. né, que a gente começou a conversar com o Cane, e na shortlist vieram mais 6 jurados pretos. Mas o peso, né, foram pesos diferentes. E aí, 90% das pessoas que o ano passado foram jurados das shortlists negros estavam esse ano Sim. como jurados, né, do festival presencialmente lá em Cannes, julgando, conversando, né, entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento, super importante, aonde Cannes, que é esse festival que deixa uma série de tendências, também deixa a sua mensagem que a criatividade é apoiada sim pela diversidade. Sim. A importância da gente ter outros pontos de vista. Sim. Né? Bom, Dilma, eu queria agora conversar com você um pouco sobre o seu lado empreendedor de novo, né? Quais são os aprendizados enquanto empreendedora? Gal, eu trago muitos aprendizados. Eu sempre digo que essa jornada empreendedora é como fazer MBAs, né, frequentemente. Você não quer aquele curso de MBA? Sim. Vem ser empreendedora, porque aqui o rolê é outro, a chapa esquenta. Tem dia que não dá para pisar na chapa, entendeu? Para não se queimar. Mas um dos maiores aprendizados que eu trago, e eu quero começar por ele, é que muitas vezes as pessoas acham que empreender é você criar um produto ou um serviço e ir lá vender. Você não precisa continuar estudando. E muito pelo contrário. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda no nosso negócio e entendendo como a gente vai vender aquele negócio, como a gente vai crescer com o negócio e evoluir, Sim. não é só o sobreviver. Né? É fazer disso de fato um negócio que ganhe dinheiro. Então, qual a sua margem, qual é o lucro, aonde você está, né? É muito importante. Então, quando você entende isso, que empreender é voltar a estudar e estudar o seu negócio, é muito importante. A gente não pode deixar passar isso em branco, no sentido de falar assim, isso não tem importância. Uhum. Isso tem muita importância. Então é escrever mesmo sobre o que é o seu negócio e como o seu negócio pode evoluir, aonde você pode melhorar a cada dia. Sim. Outra coisa que eu entendo assim, me entendi muito sendo empreendedora. Eu via, quando eu comecei a empreender, né, há 13 anos atrás, quase 14, que as pessoas só contavam do sucesso. Então eu falava, gente, empreender deve ser fácil, porque as pessoas só têm sucesso. Ninguém contra o tombo. E, gente, a gente vai levar muito tombo. Sim. Porque a gente leva. A gente não sabe, a gente está começando, né? E mesmo depois, Gal, a gente leva. Continua levando, né? São outros tombos, né? Mas cada tombo que eu falo que o cirurgião plástico não dava conta, o nariz veio parar aqui, o olho para cá, porque é assim a vida de empreendedor, né? Então nem sempre a gente acerta. Sim. Mas a outra lição que fica é que quando a gente entende que é errado, a gente tem a velocidade de mudar aquilo imediatamente. Porque isso a gente tem. Como a gente tem estruturas quando a gente começa a empreender, que não são estruturas tão hierarquizadas, né? Não são estruturas tão complexas, a gente tem uma velocidade para mudar aquilo que deu errado muito rapidamente. Então, Sim. Deu errado, não tem problema, porque a gente aprende com o erro. Então, aprenda com o seu erro e mude rapidamente. Então, acho que são lições que eu deixo aqui. E você estava falando aqui nos bastidores que a nossa praia está com um processo de mudança também, né? Pois é, Gal. Esse processo aí empreendedor me levou a lugares inimagináveis, né? Primeiro provou que eu posso ser CEO. Lembra lá quando a gente conversou? Acho que foi Sim. No primeiro bloco que eu precisava provar, né? Sim. Então, ele reforça isso, né? Que mulheres pretas, sim, podem estar na direção do negócio, porque elas entendem de estratégia, elas entendem da questão financeira, a gente vai estudar tudo isso e a gente se aprofunda.
E o ano passado eu comecei a receber propostas para vender a nossa praia. Então tinham várias propostas e eu aceitei uma delas com o grupo B-Partners, que comprou uma parte da nossa praia. Então hoje a gente faz parte do grupo B-Partners. A gente parou um instante, olhou o negócio. O que é também, né? O que é o B-Partners? O B-Partners é um grupo que ele está focado na área de comunicação, vendas e tecnologia. São 17 empresas hoje com a nossa praia e 17 empresas que a B-Partners consegue falar sobre cultura, sobre governança. Então, você tem lá um código de conduta, é o mesmo código de conduta para as 17 empresas. Sim. Então, as empresas que entram dentro do grupo, né, além da questão financeira, das negociações financeiras, ela entra entendendo que existe a cultura que estamos formando. É um grupo ainda novo, né? Mas existe uma cultura que é uma cultura direcional. Então, ela vem para todas as empresas. Então, o programa de ESG, todo mundo tem. E aí, de tabela, volto à minha vida executiva como head de ESG do grupo, trazendo boas práticas em ESG para as 17 empresas do grupo. Então, hoje, a nossa praia, né, fez um remodelamento dos seus negócios, do seu business, né, da sua comunicação, da sua marca, com a entrada dela no grupo B-Partners. Maravilhoso, parabéns, viu? Que jornada! Dilma, eu queria te fazer agora uma pergunta provocativa em relação também ao primeiro bloco que a gente começou a falar. Se hoje te chamassem para você ser CEO de uma grande empresa e largasse nossa praia, você iria? Nossa, Gal! Ó, eu falo para as pessoas que eu vou mudar aí de vida, né, e de profissão ainda algumas vezes, né, porque a gente vai mudando para chegar onde está. Não sei, ó, uma pergunta muito difícil para mim, assim. Eu não saberia te responder assim de bate-pronto. Eu acho que eu teria que ir para casa fazer a minha SWOT análise, assim, né? Porque tudo começou daí, né? Pois é. Mas eu acho que seria uma questão de entender muito o que é essa posição, né? O que essa posição o que estar nessa posição traria. Sim. Porque eu já falo, hoje são tantas responsabilidades aqui à frente da nossa praia, e responsabilidades sociais como Dilma, né? Mas eu não saberia te dizer, acho que eu teria que colocar no papel novamente os meus inegociáveis. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso, colocar no papel aquilo que para você é inegociável, aquilo que você não negocia de forma nenhuma. Sim. E aí pensar nessa pergunta tão provocativa que você me fez, né, Gal? E planos para o futuro? Planos para o futuro são muitos. Primeiro, nossa praia precisa crescer muito nos próximos 5 anos. A gente tem um plano de crescimento de 5 anos para nossa praia. Então, assim, o foco hoje é nesse crescimento da empresa, né? Em conseguir ter mais gente, porque a nossa praia, ela é uma empresa que ela reflete de fato o ESG. Então, lá são 50% homens, 50% mulheres. Tem 50% de pessoas pretas dentro do quadro, né, de colaboradores da nossa praia. Então, e zera carbono, e fala sobre sustentabilidade do negócio, e entende o ecossistema, aonde nós estamos e com quem nos relacionamos. Então, essa é outra praia hoje, a nossa praia hoje, é bem esse direcionamento, né? Então, a gente tem muito para crescer. A gente tem 5 anos aí desenhados de projeto que a gente revê todo ano, a gente revê todo semestre, a gente revê todo trimestre, a gente revê todo mês.
Uau! Então, Uma mudança a gente constante, precisa... né? E é uma mudança constante, né? A gente fala muito isso, né? Não adianta você desenhar que as pessoas... e qual a meta desse ano? Desenha a meta desse ano. A gente desenha, chega dali a 3 meses, redesenha, chega dali a mais 3 meses, desenha novamente, né? E a gente faz isso da maneira macro, né? Olhando o negócio ao longo do ano. Mas é toda semana com o dedo no pulso do negócio. O que faturou, o que não faturou, como está o fluxo de caixa, como está o caixa. E é muito isso que, assim... E quer saber, Gal? Eu não sabia nada disso quando eu comecei a empreender. Absolutamente o que era fluxo de caixa, eu tinha uma noção muito simplificada do que era isso. E aí, por isso que eu digo que para a gente ser melhores empreendedores, a educação é essencial. Sim. Ai, Dilma, quero te agradecer imensamente por essa conversa maravilhosa, de tanto aprendizado, tanta sabedoria. Parabéns, que jornada, parabéns. Obrigado. Gal, obrigada a você, foi um prazer estar aqui com você, curtindo um pouquinho de você, né? A gente sempre fica tentando se conectar mais, se encontrar mais, é a vida louca, né? Que a gente leva, então foi um momento aqui de muito prazer estar ao seu lado. Obrigada. Gente, o programa Perfil e Negócios termina por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá!